Olá, pessoal. É muito bom estar novamente com vocês. Hoje estarei apresentando para vocês a nossa 16ª TPC integrada. A pauta formativa foi elaborada pelo professor Natalício, coordenador de equipe curricular, e por mim, professora Sandra, especialista em currículo. Hoje escolhemos o tema A Importância do Erro. Por que nós escolhemos esse tema? Porque o erro é parte do processo da aprendizagem. Ninguém aprende sem errar. É por meio do erro do aluno que o educador identificará o que ele já sabe e o que ele poderá saber sobre o conteúdo em estudo e reconstruir o conhecimento a partir dele. Objetivo geral: refletir sobre a importância do erro no processo de ensino e aprendizagem em sala de aula. Objetivos específicos: descrever a importância do erro, captar as percepções dos estudantes sobre o erro, refletir sobre as estratégias na correção de erros cometidos pelos estudantes. Ninguém tem dúvida de que ensinar o que é correto está na raiz da profissão docente. Com base nessa concepção, por muitos anos se pensou que era papel do professor o quê? Identificar os erros e puni-los. E isso já não faz mais parte do processo de ensino-aprendizagem. Nós temos que utilizar o erro como ferramenta neste processo, que desenvolve no aluno a autonomia de pensar por si mesmo. Por mais que o caminho que ele escolha não leve ao acerto, o processo pode levá-lo a novas formas de pensar sobre um determinado problema. O erro faz parte da aprendizagem do aluno e não pode ser descartado ou considerado como um simples objeto da avaliação. Ele deve se tornar uma ferramenta para promover a aprendizagem entre os alunos. Ele deve ser trabalhado de uma maneira que promova sempre a motivação. Agora, para vocês refletirem, vocês terão 10 minutinhos para isso. Afinal, aluno bom é só o que acerta? Lógico que não, né, pessoal? Por quê? Porque o erro é fundamental para que os alunos possam desenvolver o aprendizado, uma vez que podemos ensiná-los de que haverá situações imprevisíveis, das quais ninguém estará isento da ocorrência do erro. Várias teorias desenvolvidas ao longo do século XX vieram mostrar que a história não é bem essa e que o errado é quem pensa assim. É impossível hoje aprender algo sem cometer equívocos. Os erros fazem parte da aprendizagem. São obstáculos que as crianças ultrapassam quando estão em busca do conhecimento. Os professores precisam compreender que as respostas dadas pelos alunos têm explicações lógicas e evidenciam avanços significativos. Considerar o erro como um indicador do raciocínio do estudante. Levar todos a pensar sobre isso, sobre o que eles não sabem. Isso vai o quê? Possibilitar criar situações que levem os alunos a pôr as ideias inadequadas em xeques, analisar as incoerências, a aproximá-los do conhecimento esperado para o nível em questão. Um olhar atento é fundamental para entender os erros, que são de diferentes tipos. Construtivo é o que demonstra a hipótese do aluno acerca de qualquer conhecimento, que pode ser matemático, linguístico, científico, histórico, geográfico ou artístico. É um dos mais comuns e importantes do ponto de vista pedagógico, já que permite colher informações riquíssimas sobre as aprendizagens, dando origem a novas estratégias de ensino. Conceitual reflete a não compreensão de determinado conceito ensinado. Se a criança não entendeu aquela ideia que quer dizer e não consegue responder a pergunta, o que vocês deverão fazer? Dar um passo para trás e retomar o tema. De distração. Ocorre quando o aluno possui a estrutura cognitiva necessária para a compreensão de um acontecimento e já mostrou-se capaz disso,
mas deixa de dar a resposta correta. Então, o que é importante vocês fazerem? Apontar para ele a falta de atenção e pedir que tenha mais cuidado, né, na hora de realizar as atividades. Pelo uso de uma lógica diferente da proposta pelo professor. Acontece quando o aluno lança mão de meios cognitivos alternativos para resolver uma questão. Mesmo que a resposta esteja correta, o que está em jogo, neste caso, é a aprendizagem da estratégia. Então, é importante que vocês valorizem o método usado, deixando claro a necessidade de empregar procedimentos específicos. Não considere o erro como uma falha ou como uma nota baixa e pronto, problema resolvido. Não, o caráter da avaliação sempre é formativo. Então, tire as informações relevantes desses erros e use-as em suas intervenções pedagógicas. Outros equívocos dos alunos permitem identificar problemas relativos ao ensino ou ao desafio apresentado em sala. Eles podem ser de dois tipos: o da falta de compreensão sobre um termo, um conceito, um enunciado, uma questão, que talvez às vezes esteja até mal formulada. Então, o que vocês têm que fazer? Propor novas atividades e deixar claro para o aluno o que está sendo pedido, o suscitado pela estratégia utilizada pelo professor. Facilmente identificável quando a maioria dos nossos alunos apresenta respostas que indicam a não compreensão do tema que está sendo trabalhado em sala de aula. Então, vocês têm que adotar uma outra forma de ensinar o conteúdo e é fundamental esse momento, tá, ser apresentado para os alunos. Reflexão. Outra para vocês estarem pensando um pouquinho. Trabalho sistemático aprimora o planejamento das aulas? 10 minutinhos para vocês estarem refletindo. Vamos lá, vamos voltar. Para que os erros realmente ajudem na prática, realizar uma análise cuidadosa faz total diferença. Então, vou apresentar algumas formas que vocês podem estar utilizando. Vocês podem tabulá-las em grupos, formando um mapa de saberes, que podem sempre serem ajustados, tá? Que vai permitir o quê? Que vocês identifiquem as estratégias ineficazes e pensar em outras que ajudem os alunos com diferentes problemas para avançar. Desenvolver atividade indicando para eles incoerência das ideias. Mostrar o engano, apontar o engano para cada aluno e fazer com que ele reveja o que pensou. A superação do erro só acontece quando se toma consciência dele. Esse movimento é significativo, porque a partir do momento que o aluno consegue corrigir uma resposta incorreta, ele experimenta uma sensação de êxito pessoal, que é importantíssima para o seu desenvolvimento e facilita na hora de criar a motivação para o aprendizado. Os próximos passos. Propor desafios com o mesmo conteúdo para mostrar à criança a inconsistência de sua explicação. Comparar as respostas, refletir sobre as hipóteses e ideias sobre o tema. Retomar uma nova abordagem, investigar os erros, analisar as respostas, planejar e melhorar formas de intervir, aproveitar melhor o tempo, já que deixa de investir em estratégias de ensino infrutíferas. E o mais importante, vocês vão garantir de fato o avanço e aprendizagem de todos os alunos. Alguns teóricos ajudam a entender os erros, por exemplo, Piaget. Foi um dos primeiros a afirmar que o erro é necessário quando se quer aprender. Para ele, a aprendizagem se dá por um processo que chamou de autorregulação, a correção ou a manutenção de uma ação, tendo em vista um resultado a alcançar. Essas adaptações são chamadas por Piaget de feedback positivo, aquele que pode ser mantido, pelo menos no momento, pois é bom para o resultado pretendido. E negativo, o que precisa ser revisto e abandonado. Ao mostrar um erro para o aluno e propor que ele reflita sobre esse erro.
Você dará 2 tipos de feedback que vão ajudá-lo a mudar suas hipóteses sobre o conteúdo. Já Paulo Freire propõe que o professor mude sua atitude frente ao erro e passe a considerá-lo uma forma provisória de saber. Essa mudança de atitude pressupõe encarar o erro como objeto de discussão e compreensão dos saberes que o educando traz consigo para situações formais de aprendizagem. Agora, vocês terão a hora da atividade. Então, eu vou apresentar para vocês 2 atividades que vocês estarão elaborando. A primeira é um conceito distorcido de ciências. A professora Larissa realizou um diagnóstico para descobrir o que a turma sabia sobre células. E ela percebeu que os alunos chegavam à escola com conceitos totalmente distorcidos sobre o tema. Já na segunda atividade, é uma visão tradicional de história, onde a professora Gisele queria saber qual conceito de história a turma possuía, já que muitas vezes as aulas da disciplina ainda são vistas como simples estudo do passado e que se exige memorização de fatos e datas. Vou apresentar para vocês algumas questões norteadoras. O que pode ter levado os estudantes ao erro? Quais são as estratégias, referências, representações, atividades que as professoras poderão utilizar? Vocês terão 30 minutos para a realização das 2 atividades. Vamos lá, turminha. Vou apresentar para vocês também 2 vídeos que vocês poderão assistir posteriormente, que fala também sobre a importância do erro. As nossas referências bibliográficas foi sobre a Nova Escola. A nossa diretoria de ensino conta com apoio das redes sociais para a divulgação de boas práticas. Então, nós temos o Instagram e o Facebook. Não deixe de nos acompanhar. Aqui está o nosso formulário de participação, satisfação e pesquisa, que vocês poderão acessar através do QR Code ou copiar e colar o link. Então, é importante que todos respondam. E hoje termino por aqui. Espero que o tema de hoje trabalhado leve em vocês realmente uma reflexão. Deixo aqui o meu muitíssimo obrigada, um abraço para todos e até a nossa próxima TPC. Tchau, tchau!